Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a pensar sobre a utilidade que existe em se estudar o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina sobre as luzes da doutrina espírita. Recorde-se que nos tempos de passado cabia a Deus, era assim que se pensava, cabia a Deus pensar ou recompensar segundo o seu arbítrio pessoal. O livro terá, portanto, o cuidado de iniciar-se demonstrando a imortalidade e na qual cada um estará posicionado em situações não definidas por Deus, mas consequências, respostas a atos de cada um. Como o livro se divide em duas partes, a primeira é essencialmente doutrinária e a segunda contém relatos de espíritos mostrando colherem eles na vida espiritual as sementes que livremente plantaram quando encarnados. Nesta síntese, por assim dizer, na primeira parte, cada um é levado a conhecer detalhes possíveis a serem vividos após a morte do corpo físico. Reflete sobre a existência de anjos, demônios, deformações, acidentes coletivos, medo da morte, proibição mosaica de invocar os mortos, inúmeros outros assuntos nos quais as reflexões doutrinárias propõem ao leitor um senso de realidade justa ou injusta, para que ele compare o que conhece com os conceitos emitidos, pense e tire as suas conclusões. Há também, neste, um exame conjugado das ideias da passagem da vida corporal para a espiritual, das penalidades e recompensas, enfim, a situação real da alma após a morte do corpo físico. Aborda de forma clara a liberdade do espírito, a autonomia que dispõe de escolher caminhos, de tomar decisões sem ser forçado, sendo que tudo quanto cada um faz ou decida é responsabilidade pessoal e que se verá sempre em meios disponíveis para que supere suas imperfeições num mundo em que não há castigos nem recompensas, apenas consequências justas, respostas colhidas exatamente pelas consequências dos atos livremente praticados. E o tempo então surge como precioso para que nossa mente se abra, mergulhando nessa essência libertadora de Jesus e explicada pela doutrina espírita, entendendo que a liberdade de agir é consequência do espírito, é conquista dele, e usando a razão, a vontade, faça escolhas de vida iluminadas por certezas de que na vida, as existências nos são oferecidas como degraus a serem galgados para o crescimento, para a liberdade, para a libertação do eu em relação a si mesmo. A justiça, portanto, se exerce na igualdade em que cada um estrutura para si recompensas ou reajustes. O despertar para esse sentido de autonomia responsável
é que abrirá caminho para uma humanidade renovada. A utilidade, portanto, desse livro é básica para que cada um use melhor os dias da existência física, tendo a certeza da responsabilidade que lhe cabe hoje para as escolhas, para o preparo de um lugar melhor após a morte do corpo físico e evidente para os futuros reencarnes. E nós paramos aqui até o nosso próximo episódio. E que a Mãe querida nos guarde e abençoe.